Temos, então, o painel de tendências em operações de TI, com os participantes Dan Rezende, CTO da Cloudfester, André Gomes, arquiteto de soluções na Dynamil, Wellington Agapto, da Elite Cloud Security, e com a moderação de Valéria Batista. Convido a todos a compor a mesa. Uma salva de palmas para eles, pessoal. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Agradecemos a presença, nessa tarde chuvosa e esperamos que o conhecimento que nós vamos compartilhar hoje com vocês seja muito bacana. Fiquem à vontade também para compartilhar, comentar e perguntar. A ideia não é que nós façamos aqui um monólogo ou uma conversa somente entre nós, mas sim que todos vocês participem. Para quem não me conhece, eu sou Valéria Baptista, sou gaúcha de Porto Alegre. Eu trabalho como Head de Cloud e Cibersegurança na Cloud Data. Trabalho com TI há 15 anos. Sou treinador oficial Microsoft e também MVP. E hoje nós vamos falar aqui sobre operações de tecnologia, inteligência artificial e cibersegurança. A gente trouxe algumas perguntas aqui para debater entre as pessoas do painel, mas, é claro, contamos aí com a sua participação. Por favor, pessoal, aqui, apresentem-se, conte de onde vocês são, o que vocês fazem da vida e, claro, o que vocês pretendem trazer aqui no nosso painel na tarde de hoje. Certo. Boa tarde, pessoal. Eu sou o André. Eu estou representando a Dynamil Tecnologia. Hoje eu estou na posição de arquiteto de soluções. Então, eu apoio a equipe comercial na hora de elaboração de projetos, propostas, atendo aí ao cliente, entendendo a necessidade dele e elaborando propostas comerciais, oferecendo tecnologia. Eu tenho um background de operações, então eu estou super à vontade para falar aqui do que a gente vai trazer hoje. Tá? Mais contexto, a empresa Dynamil e eu somos de Joinville, Santa Catarina, e eu acho que é isso. Vamos para desenvolver, então. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Dan Rezende. Prazer estar aqui com vocês. Atualmente, eu estou como CTO lá da Cloudfester. A gente é uma empresa que é consultoria para migração, para sustentação, para segurança, para modernização de arquitetura em nuvem, utilizando a AWS. A gente é parceira da AWS. Estou me sentindo um pouco sozinho aqui. Aqui no Sul, o pessoal é mais da Microsoft. Eu estou no meio só de colegas da Microsoft. Mas a gente está aqui para debater um pouquinho e falar de segurança também na AWS. Eu estou lá como CTO, mas a gente é mão para toda obra, então a gente também faz o papel de arquiteto de soluções, de pré-vendas, a gente discute arquitetura, a gente faz depara de uma cloud para outra, troca ideia, a gente está com stand ali, quem quiser conversar com a gente, estamos junto. A gente também tem uma área de treinamentos, alguns aqui devem me conhecer pelos treinamentos, pelos conteúdos nas redes sociais. A gente tem treinamento, falo bastante de certificação também, e espero aqui com os colegas a gente poder falar bastante de segurança e, vamos ser bem sinceros, falar um pouquinho das buchas que tem para vir por aí para a gente trabalhar. Prazer. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Eu me chamo Wellington Agapto, eu sou natural de Queimados, Rio de Janeiro. Atualmente eu moro em São Paulo, tive uma trajetória aí de TI muito longa, tenho um canal no YouTube, recebi o prêmio MVP da Microsoft, sou instrutor, professor, palestrante e sou evangelista de cibersegurança, além de trabalhar em diversos projetos. Atualmente eu sou Cloud Security Champion também na Vivo, então atuo apoiando clientes e parceiros da Vivo, trazendo o mundo, trazendo o que a cibersegurança tem de melhor para as empresas. Então, acabo estando aí muito presente no LinkedIn, no Instagram. Se vocês pesquisarem, vão achar bastante coisa, bastante conteúdo aí relacionado ao meu nome. Então, é um prazer estar aqui, podendo conversar um pouquinho com vocês essa tarde. Show de bola. Já vimos aqui que conhecimento é o que não falta para nenhum dos nossos participantes. O pessoal aqui muito focado em cloud e cibersegurança, que é o tema aqui do nosso evento. E eu vou me permitir, fazer uma pequena pergunta aqui para a gente iniciar o assunto e depois a gente abre para perguntas também aqui do nosso público. Então, pessoal, para a gente começar aqui o nosso bate-papo,
Primeiramente, inteligência artificial vem sendo a grande fala do momento. Não tem como a gente entrar em quaisquer assuntos sem mencionar o poder da IA, como ela vem se disseminando aí no nosso meio. E, claro, nós, como profissionais de tecnologia, não podemos dormir no ponto, né? A gente precisa saber como aplicar ela no nosso dia a dia, para que, obviamente, a gente não seja substituído por ela de alguma forma. Então, o tema aqui que a gente trouxe, como primeira pergunta que eu gostaria de trazer aqui para o nosso painel é o seguinte: como a inteligência artificial está impactando a segurança cibernética nas operações de TI? Quem gostaria de ser o primeiro a comentar? Posso começar. É o seguinte, eu trabalho com TI há muito tempo, né, principalmente com cibersegurança, e eu estou tendo o privilégio de acompanhar essa transformação que a IA tem trago, principalmente nas áreas de SOC, nas áreas de inteligência, e até mesmo o pessoal que faz pentest, que está aqui me ouvindo agora. O que acontece? Quando a gente fala de inteligência artificial para análise de logs e de eventos, principalmente, a gente está falando de, ao invés de você ter uma equipe com 20 pessoas analisando todos os logs que estão sendo gerados, analisando todos os incidentes, olhando tudo aquilo que é falso positivo, que não é. Será que esse usuário realmente tentou acessar aquela aplicação? Será que aquela conta realmente está recebendo uma força bruta? O que está acontecendo no meu ambiente? Tudo isso era muito complexo, gerava erros. Às vezes, o próprio atendente do SOC estava no mau dia, ele interpretava errado aquele log por conta do momento dele. Tudo isso, com a inteligência artificial, tem sido mitigado, porque a maneira como a inteligência recebe esses logs, analisa, faz uma pré-validação. Realmente, ele faz de uma maneira que os seus erros vão diminuir demais. Então, principalmente para as equipes de SOC, tem sido uma mão na roda, porque você consegue trazer uma análise muito mais assertiva daquilo que está acontecendo. Um exemplo também, por exemplo, sei lá, você tem um usuário, que esse usuário, todo dia, ele entra no seu ambiente para trabalhar de 9 às 6. E um belo dia, aquele usuário, ele loga numa máquina meia-noite, ele loga numa máquina 2 horas da manhã, e ele começa a executar comandos, os scripts, que normalmente um usuário comum não faz. São horários que você tem sua equipe de SOC reduzida. Uma inteligência artificial, ela consegue entender que aquele comportamento anômalo não faz parte do dia a dia daquele usuário, gerar um alerta ou até mesmo gerar um comando que vai bloquear aquela conta, que vai bloquear aquela máquina, dependendo de como você configurá-la. Então, ela tem sido, sim, hoje, uma ferramenta estratégica para nós que somos de segurança da informação, trazer uma melhoria muito grande para o atendimento de nossos clientes. Sim. Acho que um grande X da questão aqui é a agilidade, né? Quanto tempo o teu analista demora para ver isso na mão, por mais inteligente que ele seja, a gente não está questionando o conhecimento técnico aqui de ninguém, e a agilidade que a inteligência artificial tem em fazer a mesma análise muito mais rápido e, claro, com disparos, eventos, já sinalizar isso, pré-programar o que você vai fazer a partir do momento que isso é analisado. Então, eu não tenho mais apenas um alerta, né, na minha ferramenta de monitoramento, seja ela quais for, e daí uma pessoa tem que ver aquilo, né? Às vezes a gente tem a situação do plantão, o plantão ele só vai analisar se aquilo for disparado, se aquilo for crítico, e o plantão geralmente é uma pessoa só. Então, se eu puder ter o meu plantão IA ali também, com certeza a gente vai ter uma otimização desse serviço e levando em consideração a segurança cibernética, quanto tempo a gente teve que fazer o rescaldo, né? Então, isso é uma grande contribuição. E, claro, as empresas que entenderem o valor disso mais rápido, né, e já começarem a utilizar esse serviço, com certeza vão sentir a diferença, né? Muito bom. E agora eu vou, talvez, conversar aqui com um pouco da audiência que é mais da velha guarda. É muito bacana a gente falar de inteligência artificial e como que pode ajudar a gente agora, mas depois levanta a mão aí se alguém aí vem da era do Nagios para fazer monitoramento de TI, da época dos ABICs, que a gente tinha ali tudo muito manual, para a gente conseguir mandar um alerta ali no Telegram, já era bacana, já era algo inovador. Aí imagina agora, nós, enquanto profissionais de TI, que a gente gastou um tempão ali configurando o nosso Nagios, que a gente tratava ele como um filho ali, depois os nossos ABICs, uma ferramenta ou outra, e aí agora, não vou falar de nuvem A, B ou C, mas a gente tem várias caixinhas prontas, de serviços prontos,
que é um sentinela ali de uma conta de cloud, por exemplo, que monitora 24/7 e gera alerta já todo bonitinho ali para a gente atuar. Quando não, já faz a análise de comportamento e já dropa o acesso. Agora, a dificuldade, eu acho que, trazendo para a gente enquanto profissional, dificuldade/oportunidade. A gente vai precisar de aprender a trabalhar com essas caixinhas para tirar todos esses benefícios que os serviços prontos, os serviços com IA, podem trazer para a gente. Não necessariamente a gente vai precisar de treinar modelo, já tem muito modelo treinado e pronto, tem muito serviço pronto. Só que, às vezes, tem muita oportunidade no mercado, empresas que ainda não utilizam uma ou outra caixinha, que já poderia estar conectado, utilizando e tendo insights de borda, de exploração, de intrusão, e ainda não está tendo. Então, acho que a turma aqui já falou bem dos benefícios, fazer esse paralelo. Poxa, será que eu estou usando bem as caixinhas que já tem lá, que estão disponíveis ou não? Sem falar de provedor de nuvem. Existem caixinhas de soluções prontas em todos os provedores de nuvem. Talvez a gente precisa se educar um pouquinho mais, aprender a utilizar, porque, por mais que é legal, por mais que a gente criou o filho, tem o Nagios, os Zabbix, opa, peraí, já tem coisa que, às vezes, além daquele monitoramento tradicional de infra de segurança, já pode me trazer mais coisa utilizando IA. E aí, sobre impacto, né, de inteligência artificial, complementando um pouco o que o Agto trouxe aqui para a gente, a eficiência ela se dá tanto na redução, por exemplo, da necessidade de intervenção manual, de operação manual, como também, às vezes, na questões até de custos, né? Então, a gente tem capacidade hoje já, por exemplo, quem tem uma ferramenta de observabilidade ou alguma coisa assim, ou as plataformas de nuvem já tem, né? Muitas vezes a gente armazena os logs, né? E existe custo para armazenar log, armazenar informação. Então, a gente já consegue, muitas vezes, decidir, acelerar por meio dessas ferramentas o que a gente guarda, né? O que vai gerar custo para a gente. Então, a eficiência ela vem em mais de uma forma, né? Então, falar de modelo, detecção de anomalia aí, essa aceleração, né? Isso que a gente ganha, que a gente tem de inteligência. Muito bom. Quando a gente fala sobre esse cenário de inteligência artificial, que até entra aqui no tema do evento, eu acho que muitas pessoas aqui pensam como isso vai fazer parte do meu dia a dia, né? E será que a empresa que eu trabalho, de fato, vai querer a adoção de alguma ferramenta? Isso faz sentido para o meu negócio, sim ou não? E eu queria ouvir de vocês, né? Quem gostaria de compartilhar aqui, trazer algum insight ou a sua própria opinião com relação a isso. Até que ponto você acha que a inteligência artificial, de fato, colabora ou pode colaborar na empresa onde você trabalha hoje? Alguém aqui já tem alguma ferramenta de inteligência artificial dentro desse cenário de cibersegurança, trabalhando já em produção, não em teste, trabalhando em produção aí onde você trabalha? Levanta a mão aí que a moça leva o microfone aí. Sinta-se à vontade para compartilhar conosco. Um de cada vez. Façam fila, por favor. Olá, amigão lá. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Bruno Casagrande, sou consultor de segurança da informação. Gostaria de fazer mais uma provocação e entender como é que vocês enxergam isso nas empresas hoje. NOC, SOC, CIEM, eu vejo que são processos, são, além de ferramentas, pessoas que estão envolvidas, que está ficando ultrapassado por N motivos, né? Custos operacionais, o próprio armazenamento dos logs, como tu comentou. Eu gostaria de entender como é que vocês estão enxergando hoje o uso de ferramentas como o XDR nas empresas, que com inteligência artificial por trás, e como isso pode diminuir os custos operacionais para os gestores, empresários, empresas no geral. Posso falar? Tá, vamos lá. Para quem não conhece o termo XDR, né, o XDR é uma espécie de tecnologia nova, que é o seguinte: antigamente nós tínhamos o antivírus comum, e o antivírus trabalhava com base em vacina.
Ele recebia o arquivo, ele olhava lá na base de dados dele, opa, esse hash é conhecido, não é conhecido, é um vírus, não é um vírus. E é simplesmente assim que o antivírus trabalhava, não importa qual fosse. E aí surgiram novas soluções, EDR, XDR, que basicamente é uma família de produtos, de soluções integradas que trabalham com a frente de comportamento. Então, ao invés dele simplesmente olhar se aquele arquivo que o seu usuário recebeu no e-mail dele é um vírus ou não, ele vai olhar, peraí, esse Excel aqui, ao usuário abrir, ele vai puxar um shell, esse shell vai fazer uma consulta DNS reversa no meu Active Directory, e aí, com base nisso, ele vai puxar informações. O antivírus comum nunca irá detectar alguma coisa assim. Já o XDR, o EDR, ele detecta, porque ele vai identificar para a gente comportamentos anômalos daquele usuário. Logo, é uma solução, sim, de mercado, principalmente para a gente que quer se proteger contra ransomware. Porque o vírus comum, né, para quem não sabe, o ransomware ele não ataca assim que ele chega no seu ambiente. É um erro achar que isso acontece. Normalmente, o ransomware ele fica até meses dentro do seu ambiente, esperando o momento certo dele criptografar os seus dados e te pedir um resgate por conta disso. Então, soluções como a XDR e EDR, para a empresa que não utiliza hoje, está realmente passando um risco absurdo de realmente ser atacado por um ransomware ou tecnologias mais avançadas de ameaças. E sim, eu não consigo ver, por exemplo, o XDR como uma substituição de um NOC, de um SOC ou de uma plataforma de CIEM, né? Mas sim, ele ganha muita agilidade para a gente ter essa primeira resposta, né? Então a gente tem análise comportamental já direto no endpoint e tem uma resposta automatizada. Ele toma parte, pelo menos, ali de uma plataforma de SOAR. Então, eu não enxergo uma substituição, mas funciona, é uma proteção, é o que se precisa ter para ter uma proteção moderna e, sim, uma primeira resposta faz bastante sentido. Muito bom. Inclusive, é importante dizer, né? Ela não está passível de nunca errar. Ela pode pegar falso positivo, sim. Pode ter alguns cenários em que realmente vai ser necessário a análise de um especialista identificar, falar, não, isso aqui você está... E aí você vai ensinando a ferramenta como ela deve se comportar. Então, foi muito bem dito. Ainda assim, né, você precisa de um especialista, uma pessoa responsável por analisar aqueles incidentes, analisar aqueles logs e ver se a ferramenta está se comportando devidamente. Quer dizer que a gente ainda vai ter emprego. Tamo junto. É isso aí. Brincadeiras à parte, pessoal, eu colaboro aqui com o que os colegas disseram e eu acho que tudo que é de coisa nova, a gente é de tecnologia, a gente não vai ficar avesso à tecnologia, né? Acho que a gente tem que experimentar, a gente tem que utilizar, vem para facilitar a nossa vida. Poxa, Dan, mas vai diminuir o tanto de gente lá no nosso NOC, no SOC? Provavelmente sim. Só que vai ter falso positivo. A gente precisa de massa de dados para treinar. Vetor de ataque pode ser diferente de empresa para empresa. Então, você não vai ter um modelo ali que você vai baixar ele da comunidade da internet e ele vai funcionar em todas as empresas. Então, no mínimo, a gente vai ter um tempo ali de adaptabilidade, de treinamento do modelo ou da solução, ou o que seja. Então, eu não vejo a curto prazo a gente deixar de ter NOC, de ter SOC. Eu acho que a gente vai incorporando essas tecnologias, porque a capacidade de análise, de retorno, de dar a primeira ação, o primeiro alerta vai ser muito mais rápido, mas aí depois entra a gente, especialista, o filtro, a quem vai pegar, tratar, isso é válido, isso não é válido, vai ajudar a treinar esse modelo e a gente continua para frente. E a expectativa de trabalhar um pouco menos porque a ferramenta faz mais continua só um sonho, né? Continuaremos sonhando. Só para complementar, eu entendo que as soluções elas se complementam. Como o Dan comentou, a gente pode até diminuir um pouco do serviço, mas não existe a ferramenta que você vai lá, coloca e ela já existe exatamente para o seu ambiente. Tudo a gente vai precisar em algum momento colocar a mão, a gente vai precisar programar e a gente vai precisar elencar quem são as pessoas que vão tratar o quê. Então, é uma questão de adaptabilidade de nossa parte e entender, é claro, como que a gente se encaixa dentro desse cenário. Mas muito obrigada aí pela pergunta. Mais alguém, pessoal? Temos um aqui na frente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde.
Eu trabalho numa empresa chamada Data Soluções em TI. A gente faz consultoria para a AWS. Então, Dan, você não está sozinho. São dois agora. Tamo junto. E dentro ali da AWS, eu vou dar o exemplo da AWS porque é onde eu consigo trazer isso para o que eu quero dizer, né? Tem um serviço chamado GuardDuty, que ele faz uma análise das atividades que os usuários estão fazendo dentro da nuvem AWS e do nível de rede, o que está passando ali dentro daquela infraestrutura. E isso adiantou muito o nosso trabalho para a gente identificar possíveis erros, possíveis vulnerabilidades, possíveis ataques. Isso vem para adiantar nosso tempo. Então, ao invés de hoje eu ficar focado em analisar esses logs, em analisar o que o usuário está fazendo ali dentro, eu consigo pegar essa informação que ele já vai me trazer, treinar ele, como vocês já disseram, né? Então, dizer o que é um falso positivo e o que não é, e aproveitar esse tempo que eu estou tendo a mais para focar não só em ficar reagindo a ataques, mas também a planejar melhor a minha infraestrutura, planejar melhor como eu vou me defender do que está acontecendo daquilo ali. Então, não digo que a inteligência artificial vai tirar a necessidade de um SOC, não vai tirar a nossa necessidade, não vai tirar nosso emprego. Ele vai, na verdade, mudar a forma como a gente está fazendo. Tirar essa parte de ficar só reagindo e sim melhorar. Pedir licença aos colegas, a gente falar de solução AWS aqui. Para quem não conhece, pessoal, o Amazon GuardDuty é uma ferramenta que, de forma simples, a gente pode dizer que é um sentinela. Então, ele vai ficar ali vendo o log de rede, o que chega no seu DNS, o que chega nos seus endpoints de APIs, se você tiver um IP público, se você tiver mais de um servidor e um comunicando com o outro dentro da sua rede privada, ele fica analisando ali log de rede para você, uma ferramenta que você ativa ela com 2 cliques, ela trabalha com inteligência artificial, com aprendizado de máquina e vendo as particularidades do seu ambiente. Então, se de repente uma máquina, um servidor não acessa o outro, mas num determinado dia, um servidor está tentando fazer um ataque lateral no outro, tentando fazer um brute force na porta 22, na 3389, ele vai alertar. Então, ele vai fazer o papel dele ali de falar, opa, tem um comportamento aqui que eu não conheço, dá uma olhada. Sistema de farol, né? Informação, um alerta e um alerta crítico. Então, como o colega foi muito feliz na colocação dele, ele não veio para substituir, mas ele veio para somar, a gente não gasta tempo olhando alguma coisa, ele vai ter um painel ali que a gente já vai ser mais assertivo no que a gente pode tratar. Imagina a gente codar, criar na mão ou precisar de pagar uma solução cara para fazer isso no ambiente. O GuardDuty tem 30 dias gratuito lá para quem quiser olhar e geralmente ele não é um ofensor na fatura, traz muito benefício, o colega está aí para colaborar com a gente. Valeu. Qual que é o seu nome mesmo? Gustavo? Gustavo, é o seguinte, tem 2 tipos de profissionais. Eu vou falar para todo mundo aqui, tá? Respondendo Gustavo, mas falar para todo mundo. Tem aquele profissional de TI que chega uma tecnologia nova, ele vira o nariz, ele fala, cara, isso aí não presta, isso aí não serve. Ele está tão acostumado a fazer a mesma coisa a vida inteira que quando chega um produto novo, a primeira reação dele é ser negativista com aquela solução. Isso não vai funcionar, isso não presta. O Gustavo, por exemplo, recebeu uma solução nova. Peraí, como é que eu vou usar essa solução para otimizar o que eu já faço, entregar mais e até com isso, de repente, receber o aumento, com isso você receber outros cargos dentro da empresa, você demonstrar mais valor sobre isso. Então, independente se for Amazon, se for uma solução Microsoft, se for Google, se for CS, né, às vezes você está usando solução de qualquer provedor, não importa. A gente, como profissional, tem que entender se aquilo é realmente uma tendência, se aquilo vai trazer valor para a nossa organização, otimizar essa solução para que a gente possa entregar mais através dela. E aí você vai se destacar com outro profissional que virou analise. Essa é a realidade. Quem vai perder o emprego não é o cara que está pegando essas soluções e aprendendo e aprimorando. É o cara que está virando o nariz e falando, cara, isso aqui não faz sentido, não quero aprender isso, eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo o resto da vida. E é isso que acontece. Às vezes você acaba perdendo por conta de orgulho mesmo, de não querer entender como o mercado está funcionando. E a tendência é que cada vez mais a gente tenha novas opções, né? Porque nós viemos, né, para os mais antigos, aí me coloco na jogada, nós viemos num ambiente onde tudo era on-premise. Algumas empresas ainda trabalham seguindo esse modelo, seja por opção financeira, seja por conta da gestão, whatever. Mas se você hoje já trabalha numa empresa que tem um ambiente híbrido, tem um ambiente multi-cloud, acho que você concorda comigo que a nossa superfície de ataque ela está muito maior.
Claro que agora, né, passada a pandemia, muitos de nós já trabalham ou 100% presencial ou híbrido, mas sim, muitas empresas ainda têm pessoas trabalhando no modelo remoto. Então, quando a gente estava no presencial 100%, você chega, faz seu login, utiliza a sua máquina, encerrou seu expediente, você vai embora. Se você não é plantão, você não leva o computador. E está tudo ali dentro do data center e vida que segue. Agora, você num ambiente híbrido ou remoto, você pode ter colegas em outros estados, às vezes em outros países, e será que essas pessoas estão utilizando as ferramentas da empresa de fato? Será que elas estão tendo ali uma responsabilidade no cenário de segurança? E será que as empresas estão ou estavam preparadas para esse cenário? Porque muitas empresas foram para a nuvem, mas não seguiram aí os bons protocolos, digamos assim. E por isso que a questão da cibersegurança se tornou tão importante, pela essa falta de maturidade de muitas das empresas quando foram para a nuvem. E a gente teve vários casos aí de vazamento de dados, empresas que tiveram dados criptografados, porque foram para a cloud e não seguiram aí aquelas indicações aí que a gente diz que é o certo. E com isso, ou fizeram rollback, ou tiveram que literalmente apagar incêndio aí aos 48 do segundo. Isso é uma coisa que a gente viu em muitos clientes aí atendendo desde o período da pandemia, passou a pandemia e ainda temos resquícios. E daí eu queria convidar vocês aí, quem tem um caso que gostaria de comentar sobre esse cenário de cibersegurança na nuvem. Olha, nós tivemos aqui uma situação onde nós precisamos melhorar a segurança na nossa nuvem, mas faltou muitas das vezes o conhecimento. Alguém gostaria de trazer uma contribuição aqui com a nossa palestra? Enquanto leva o microfone, eu só vou dar um exemplo bem rápido aqui. Essa semana, por exemplo, vou dar um caso bobo, tá? Bobo, mas muito engraçado. O cliente me ligou e ele estava desesperado porque o funcionário dele trabalhava usando um notebook de uma namorada. Eles brigaram e a namorada brava foi lá e começou a apagar os e-mails da empresa que estavam no notebook da namorada. E ele me ligou desesperado, recupera dado, volta e tal, o que é que eu faço? Então, assim, é uma situação que parece tão boba, mas que as empresas não se atentam, e numa situação como essa, acaba gerando um problema gigantesco. Quem levantou a mão, hein? Pode falar. Meu nome é Ricardo, eu sou hoje em dia advogado trabalhando com consultoria em LGPD, e eu sou meio dinossauro na época de TI. Eu trabalhei principalmente com Novell, que talvez a maioria aqui nem se lembre de que é, mas foi, digamos assim, um marco diferencial no que era segurança em ambientes de rede. Quando eu vi o seu exemplo, o seu primeiro exemplo, falando de, quando eu tenho uma inteligência artificial para analisar e vejo quem está às 10 horas da noite não deveria estar. Isso me faz pensar algo que já há algum tempo eu venho percebendo, que cada vez mais a gente vem denegando, dando a autoridade a aplicativos e inteligências artificiais para fazer deveres que deveriam ser de TI de dentro de casa. Por exemplo, por que diretamente não se tem uma política de usuário que ele tenha acesso das 8 da manhã às 8 da noite? Políticas básicas de uso e de acesso à rede, eu vejo muito poucas empresas utilizando. Os ambientes corporativos, por exemplo, os servidores da Microsoft, vários Red Hat, etc., você pode delimitar o uso do usuário em horário, em acesso, em direito a ter permissões específicas em diretórios ou não. E, de repente, a gente vê um usuário com praticamente direito de administrador, e ele não deveria ter direito nenhum, e ele, de repente, com um ransomware, está encriptando a base de dados da empresa. Se ele tivesse simplesmente direito de acesso à leitura, nada teria acontecido. Então, eu acho que também, além da gente pensar em delegar para inteligência artificial e outros aplicativos, está na hora de TI voltar um pouco atrás e fazer melhor o dever de casa. Nós tivemos um caso aqui ano passado de vazamento de informações do Tribunal de Justiça, onde, na verdade, se culpou um estagiário, pode ter sua culpa ou não,
mas ele tinha sido desligado há 6 meses do tribunal, ele ainda tinha a senha de acesso dele, e ainda tinha senha de acesso de juízes de 6 meses atrás. Ou seja, não tinha nem política de troca de senha. Então, eu acho muito interessante que a gente pense nas aplicações de inteligência artificial, mas o ponto fraco de segurança de TI sempre foi o lado humano. Então, se não se pensar também nesse ponto, no dever de olhar para dentro de casa, o que se está fazendo direito ou não, a gente pode ter a melhor inteligência artificial a nosso serviço, mas a segurança vai falhar. Posso puxar essa aqui? Quem aí administra AD, faz administração de usuário e já tomou lá as catracadas, catracadas não, né? Vamos dizer assim, a cartada de você foi lá, configurou o acesso do jeito que deveria ser, aí veio o e-mail do gerente ou do diretor. Não, ele precisa de mais isso, 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 outro. Acontece todo dia. Então, não sei aqui se vai ter gente que administra desde antes, acredito que sim, porque tem uma galera de novel aí que riu, então eu entendi que sim. Mas desde o Windows 2003 a gente tem isso, né, para administrar lá no AD, por exemplo, a janela de horas. Então, eu concordo com tudo que o colega disse, desculpa, eu não vou lembrar o nome. Enquanto TI, a gente... Vou defender todo mundo, tá? Desculpa, mas eu vou defender a classe aqui. Eu acho que esse aí seria o cenário ideal, que nós, enquanto administradores de sistemas, a gente queria colocar de qualquer forma. Todo sysadmin, sysops aqui, gostaria de trabalhar certinho dessa forma. Perfil de acesso correto, janela de acesso só naquele horário, o RH avisar a gente quando mandou o colega embora, que não acontece, e aí depois, quando depois de 6 meses acha o acesso, a culpa é da TI, e aí a TI fala, puxa vida, mas ninguém me avisa, a gente não automatizou essa tarefa, como é que eu ia saber que o fulano foi mandado embora? Então, tecnologia a gente tem um tempão, mas aí, às vezes, inclusive na posição do senhor como um advogado que ajuda na LGPD, eu tenho um monte de cliente que a gente pode conversar sobre isso, que a gente senta com o cliente, mas é porque tem particularidade X, mas é porque diretoria Y, mas é porque o filho do dono... Aí me desculpa, tem hora que não é TI, às vezes a gente vai precisar de falar de processos dentro das organizações, porque ferramenta tem. O companheiro ali fez joinha, a companheira, então acho que, um monte de joinha. Então, beleza, vou passar a bola, não quero me comprometer. Segurança, no final das contas, é uma pedra no sapato muito maior do negócio do que do TI, né? Então, faz sentido. Idealmente, a gente teria turnos bem delimitados, né? Mas espera-se que, a qualquer momento, você consiga abrir seu laptop e fazer alguma coisa do trabalho, né? Não vou discutir até que ponto isso é sadio, mas... então, sim. Sobre revisão de acessos, então, eu tenho bastante experiência com sistemas de IGA e AM que buscam resolver esse tipo de coisa, né? Para a gente ter automatização na liberação e encerramento dos acessos. Tecnologia existe, e essas tecnologias nem IA tem, né? Então, o limite de horário, limite de que estação a pessoa loga já existe no AD há muito tempo. Ferramenta a gente tem. Normalmente é negócio. E, às vezes, negócio interno, né? Então, é o TI falar com as outras áreas de negócio de dentro da empresa. Não é nem falar com o nosso cliente ou com uma coisa nesse sentido. Concordo, sim. Seria muito legal ter tudo bem delimitado, né? A gente sabe que o mundo cor-de-rosa não existe, né? Principalmente quando o assunto é tecnologia. E vai estourar sempre em quem? Em nós. Um ponto interessante que eu sempre gosto de falar é o seguinte: nós, muitas das vezes, somos negligentes, por assim dizer, com algumas coisas, porque a gestão, às vezes, não ajuda. Por exemplo, já peguei casos de clientes que... mas a gente não implementa aqui, né? Usa serviços de nuvem, e-mail, coisas na cloud. A gente não implementa MFA porque o senhor fulano não gosta. Porque ele acha difícil. Porque ele tem tantos anos e ele não quer usar. Então, isso para em alguém que paga a conta, sabe?
E fica chato, a gente é o lado técnico, a gente é insistente, a gente fala que aquilo é necessário. Isso é uma medida de segurança básica, não é nada de outro mundo, mas enfrentamos sim ainda, estamos em 2024 e isso sim a gente ainda escuta. Né? Então, quando a gente para pensar a questão do horário, como os colegas falaram, isso existe desde muitos anos. E por que isso não é feito? Né? Por que ninguém implementou? Porque em algum momento o senhor fulano de tal queria acessar fora do horário, daí ele deu um piti, ligou para Deus e o mundo e agora tem que deixar liberado o horário inteiro. E a senha dele não troca faz 1000 anos. Toda empresa sabe a senha do homem. É raro, mas acontece muito, né? Então, assim, meus anos de suporte me ensinaram muita coisa, principalmente o post-it colado com a senha na tela do computador quando você passa. Isso é para infartar qualquer pessoa que trabalha, não necessariamente com segurança, mas dentro da área da tecnologia. Então, é importante, sim, a cultura da segurança. Se fala tanto em cultura de DevOps, né? DevOps é ferramenta, DevOps é várias coisas, não. Segurança também é uma cultura. E um método que eu gosto muito de utilizar é o do pavor, sabe? E o pavor do bolso. O pavor do bolso é sensacional. Então, assim, o senhor fulano de tal não quer utilizar porque ele não gosta. Ele não gosta? Então tá, deixa ele contar uma pequena história. Uma outra pessoa, assim como o senhor, que não gostava, né, teve a conta invadida, e ali acessaram o ambiente dele, criptografaram os dados, pediram ali tudo em Bitcoin e ele nunca mais recuperou. O senhor quer ser o próximo? Que é isso que vai acontecer. Mais dia ou menos dia. A gente só vai sentar aqui e esperar. Porque isso, sim, vai acontecer em algum momento ou coisa pior. Então, isso é um cenário. E um ponto interessante para quem trabalha com prestação de serviços ou até mesmo dentro do seu setor é proteja-se, né? Desculpa a palavra, do rojão, porque a gente sabe que ele vem, né? Então, se você levantou a flag da segurança, expôs, olha, a gente não está utilizando essa e essa estratégia, e isso em algum momento vai estourar e vai vir em mim. Tenha documentado os e-mails aonde você explorou isso, com quem você conversou, a resposta da pessoa, porque em algum momento a gente sabe que vai dar um problema. E quando vier algum gerente, alguém acima de você, vai dizer, fulano, você não viu, você não se preocupou, você não fez, você... Não, olha só, isso foi tratado assim, essa foi a resposta e essa foi a negativa. Podemos implementar agora? A resposta com certeza vai ser positiva. Então, é importante, assim, para você se precaver, sabe? Inclusive, algumas estratégias de segurança, principalmente na cloud, elas já têm um nível de contrato, a AWS tem isso, a Microsoft também tem, por exemplo, já tive cenários em empresas que eu trabalhei do cliente não utilizar o bendito do MFA. Eu não sei qual que é o problema com o MFA com algumas pessoas. E a conta foi invadida e foi acessado, se criou recursos, se usou para criar máquina para minerar Bitcoin, entre outras coisas, né, coisas bem básicas, e depois chega a conta. E daí o cliente assim, não vou pagar, não foi eu que criei, minha conta foi invadida, se vira você aí. Só que não é assim que acontece. A conta vai vir, o uso, né, do recurso foi realizado e se vira você para pagar. Então, grandes players hoje, quando chega uma solicitação como essa, olha, não foi eu que fiz, fomos invadidos, etc. e tal, se vem por uma conta que não estava seguindo requisitos mínimos de segurança, eles nem vão olhar para a tua cara. Então, isso é importante de levantar também na sua empresa ou com seus clientes, que se você tiver esse tipo de problema, não existirá ressarcimento. Aí, quando dói no bolso, a conta, né, muda de figura. Quem sabe, então, né, a gente vai começar a utilizar isso, né, para nos proteger, etc. e tal. Então, geralmente, é aí no bolso que a coisa realmente vai mudar, né, a estratégia. E a gente precisa sempre pensar nisso, né? Porque, querendo ou não, nós somos os profissionais ou os prestadores de serviço. Espera-se que a gente consiga, né, realizar aquilo que o cliente quer. Mas se o cliente não se comporta, a gente tem que colocar todos os pratos na mesa, né? Mais alguém, pessoal, gostaria de colaborar aqui com alguma pergunta? Opa, microfone lá, moço? Enquanto passo o microfone, eu percebo que
tem uma parcela significativa aqui de prestadores de serviço, né? Então, sobre o MFA, só compartilhar uma dor que eu já tive e com certeza vocês já tiveram também, que parou no RH, né? Então, por exemplo, assim, eu não consigo obrigar aqui, por política do RH, os meus colaboradores a colocarem alguma coisa no seu celular pessoal, né? Para um MFA por aplicativo, alguma coisa assim. Então, desafios, né? Existe resistência de, às vezes, de todo o setor, de todo lado, né? Mas você está otimista, você já está falando de MFA, e quando a gente não consegue implementar nem a política de vencimento de senha? Agora Esse é tu te pior. puxou, né? Esse é o pior. Boa tarde, gente. Prazer. Meu nome é Bruno Miranda. Sou fundador da Leires Treinamentos Consultoria, uma empresa que ajuda profissionais de TI a se aperfeiçoarem no universo Microsoft. Mas eu entrei no mundo de segurança tem 1 ano e está sendo uma honra aprender com vocês aqui. Eu aprendi aqui que a XDR deve ter uns 2 dias. E estamos fazendo alguns projetos na Alemanha, nos Estados Unidos, de segurança, mas eu tenho entendido agora que segurança é muito mais voltada a pessoas, processos, né? Achei legal a abordagem da Valéria sobre o pavor, né? Falar do pavor, bem legal isso aí, porque ontem mesmo um cliente aqui do Brasil, de Belo Horizonte, de um escritório de advocacia, passou por um problema de ransomware, né? E ele estava lá com o Office 2007, reclamando da TI dele. Minha TI é horrível, preciso trocar esse pessoal, porque ele foi criptografado mais de 1 tera de dados do meu Dell aqui e tal, mas está horrível. E eu entendi. Compartilha a tela, vamos dar uma analisada em qual que é a situação. Aí um Office 2007 maravilhoso, e comecei a falar com ele, olha, você pode até trocar a TI, mas vamos ter que trocar os processos, né, tal. Vou falar agora do pavor para ele, né? Do pavor para ele. Se a gente não avançar aqui colocando os produtos de segurança, você vai sofrer isso de novo, né? E tem várias histórias. E eu queria compartilhar uma de um problema que aconteceu em 2016, quando eu trabalhei em Brasília, em um dos ministérios, que lá o pavor não funciona muito bem. Tem alguém de Brasília aqui? Pessoal do Sul, né? Eu sou de Belo Horizonte, morei 4 anos em Brasília, e lá eu aprendi que a TI de Brasília é um outro mundo à parte, e o pavor lá não funciona muito legal, não. Eu descobri em um desses ministérios lá, trabalhando lá como analista Microsoft Senior, que todos os usuários conseguiam acessar todas as caixas de correio, porque alguém mudou no ADSI Edit para atender uma demanda de um chefe. O que adianta você ter um XDR, um negócio, sendo que os processos, as pessoas não estão ali bem definidos, né? E eu queria até saber de vocês, porque como eu estou aprendendo agora essa área de segurança, né, o que vocês pensam aí sobre a questão de pessoas, processos, tecnologia, para atender os requisitos de segurança? Se eu estou no caminho certo pensando assim, é uma pergunta assim que eu volto justamente para aprender, porque eu estou começando agora nessa área de segurança, né, tenho um background aí de várias outras coisas, mas eu gosto muito de ensinar e também gosto muito de aprender. E queria saber de vocês sobre pessoas, processos, tecnologia, se estou no caminho certo. Vamos lá. O pessoal mais antigo aqui, talvez que gosta de anime, essas coisas, no Yu-Gi-Oh! Tem lá um dragão branco, a carta que você joga, que você ganha de absolutamente tudo. Em segurança da informação, tem uma coisa chamada carta de risco. Quando você sabe utilizar essa carta mágica para conversar com o seu cliente, é basicamente você garantir que você está explicando a ele todos os riscos que ele está correndo em não seguir aquela boa prática. Compliance, por exemplo, no caso do amigo advogado, é o que faltou para essas organizações. Faltou uma equipe de compliance que fique olhando e acompanhando se tudo aquilo que foi posto no papel está realmente sendo acompanhado, está sendo aplicado pela equipe de infraestrutura. Então, quando a gente chega num caso como esse, em que o cliente ele conhece os riscos que você apresentou para ele, você vai utilizar desse recurso, você vai ter, obrigatoriamente, sentar com ele, talvez até mesmo o jurídico, dependendo da organização, montar essa carta de risco. E aí você tem que, pelo menos, ainda que ele não assine, a maioria não aceita assinar, tá? Mas a nossa parte é, ao menos, enviá-lo. Dificilmente ele vai assinar um, o outro vai acabar assinando realmente,
Mas quando você envia essa carta, em um futuro próximo, quando ele sofrer um ataque, quando ele passar por uma situação de ransomware, por uma situação de um spoofing, de um spam, de um ataque direcionado no ambiente dele de uma maneira geral, ele vai lembrar de você e vai falar que você não avisou ele. E se você tem uma carta dessa, você se garante judicialmente, você se garante até mesmo para chegar diante dele e falar, ó, realmente a gente conversou, eu te apresentei essa carta, você leu, e com base nisso eu posso até te ajudar agora a resolver esse seu problema que a gente já tinha mapeado antes sem problema algum. A gente está aqui para te ajudar, para te apoiar, entendeu? Outra questão, pessoal, é o seguinte, eu estou vendo muita gente técnica, mas só de olhar aqui eu também vejo um CISO, também estou vendo gente aqui de gestão, eu estou muito tempo na área, só de olhar para a carinha eu já consigo ver mais ou menos onde a pessoa atua. Gente de comercial, já vi uma galera aqui. E, às vezes, o técnico tem muita dificuldade de passar isso de uma maneira clara para o cliente. Ele tenta forçar de um modo técnico. Não, mas se você não se bloquear o protocolo XYZ, o atacante vai entrar por essa porta, fazer uma movimentação lateral e vai invadir o seu banco de dados utilizando um ataque de SQL injection, que o cliente vai olhar para você, tipo o Homer Simpson, assim, ó, batendo, sabe, o tambor e tal. Ele não vai entender, ele vai achar que você está falando asneira para ele. Então, às vezes, é um problema nosso em saber passar isso de modo claro para o cliente final, como a Valéria falou aqui com a gente, né? Realmente trazer os riscos e você explicar para ele, olha, o cenário é esse, o problema é esse, se você não atender a esses requisitos específicos, esses serão os danos financeiros que você pode sofrer. Então, eu trago uma meia-culpa também no nosso lado técnico, às vezes, de não saber explicar isso de modo claro para o cliente final. Bom, o amigo ali falou que, poxa, o analista foi lá e o chefe dele pediu ele para liberar, né? Como é que faz a gente na posição de técnico, se o chefe pede? Então, é uma situação realmente difícil, a gente precisa de mais ajuda de ter uma governança corporativa, ter melhores processos, e, às vezes, não é a gente técnico. A gente pode até levantar a mão, sugerir, falar, colocar, mas quem nunca já não levantou um monte de coisa errada no ambiente e ninguém deu bola? Então, realmente é um problema. Vou voltar de novo ao amigo advogado. Vamos ajudar a gente a realmente fazer a LGPD rodar nas empresas, porque eu tenho certeza que a área técnica adoraria a gente ter tudo certinho. Vou provocar aqui até para alimentar o debate ali. Um amigo falou de ir lá no ADI dar acesso às contas. Quem nunca teve que criar um usuário no banco e dar um usuário de acesso direto ao banco, por fora da aplicação do ERP, e liberar para alguém, às vezes até de fora da TI? É raro, mas acontece com frequência. E aí? E a responsabilidade? E na hora que vaza o dado da empresa? Aí o amigo advogado vai vir ali e vai ajudar, dar uma catracada na gente. É bacana a gente falar de documentar, de resguardar, de carta de anuência, que o pessoal não assina, não vou assinar esse negócio. E aqui, desculpa o modo muito simples de falar, mas, basicamente, a TI, a gente técnico, vai ter que viver tirando o nosso da reta, né? Documenta, bota no e-mail, porque vai dar ruim, a gente tem que tirar o nosso da reta. Mais alguém, pessoal? Tem uma pergunta, colaboração para trazer aqui para nós? Tem ali. Boa tarde, Eduardo Hoppe, do Badesul. Bem breve, só para complementar tudo que está sendo dito, né? Não adianta a gente pensar em segurança da informação, fortalecer a melhor tecnologia possível, se tu não tiver o envolvimento da empresa, da alta gestão, se tu não definir políticas e criar uma cultura de segurança. Sim. Que todos, top-down, de cima para baixo, a coisa evolua. Não vai funcionar. Então, todos esses problemas, assim, até complementando o gancho do colega ali que falou, né? Não vai funcionar. Você precisa disso. Políticas, né? Política de segurança, política de acesso a dados, né? Isso tudo aí que vai poder fazer todo esse ferramental funcionar depois. E a TI não ser o culpado, né? Segurança não é um problema de TI, é um problema de pessoas. Pessoa faz um ataque, uma pessoa é atacada, outra pessoa está defendendo. A tecnologia está envolvida nisso, mas se a gente lembrar, no passado tu pensava o quê? Um cofre, de repente, criou uma sala, né, uma parede, não sei quanto, para guardar o cofre. Depois era sua rede, se tem uma rede novel ali, era uma rede insegura. Agora a gente está com um prisma muito maior, uma superfície muito maior de ataque, né? Então, cultura, né? As pessoas precisam entender melhor o ferramental, precisam entender melhor o que é a segurança, o que são as coisas. Até para poder se explicar melhor para um gestor também, né, chegar a essa informação. É isso aí.
como é que eu tenho uma dica de ouro aqui, inclusive, tá, pessoal? Existem algumas coisas chamadas, que a gente chama aí em negociação, tal de gatilho mental. E um desses gatilhos é o gatilho ali de você realmente atingir o ego da pessoa que você está tentando convencer. Quando você está conversando com esse pessoal que é C-level, uma dica de ouro que eu trago para vocês é o seguinte: se você conhece algum concorrente daquela empresa que já aplicou uma determinada feature de segurança, uma determinada política, está seguindo a LGPD que seja, quando você conversar com ele, você pode falar: poxa, semana passada eu estava lendo um artigo aí no Baguete, que dizia ali que a empresa, sei lá, digamos que você está começando com a Coca-Cola. Poxa, você viu lá que a Pepsi implementou a LGPD para a empresa inteira e eles conseguiram economizar 52 bilhões de dólares? O cara já vai crescer o olho para você, vai falar: meu Deus, é sério, isso é verdade e tal. Óbvio, não vai mentir, vai falar de notícias reais. Faça uma pesquisa antes de conversar com o cliente de vocês, lição de casa. Então, assim, você ir direto no ego, você demonstrar que outras empresas do mesmo ramo, do mesmo setor, estão implementando aquilo, com certeza vai mexer no ego dele, ele não vai querer ficar para trás, ele vai sim, né, pensar, ele vai dormir pensando em você, isso é verdade. Falar: caramba, poxa vida, o Wellington me falou essa parada aí, é verdade mesmo, eu preciso implementar isso na minha empresa, porque senão eu vou ficar para trás no mercado e eu não quero perder para o meu concorrente. Tá? Então, isso é uma técnica de você conseguir atingir essas pessoas para que elas comecem a pensar em segurança da informação. E só complementando o que você falou antes do e-mail, sim, é importante, tá, pessoal? A gente tem que pagar nossos boletos também. Não dá para a gente ficar conflitando com o cliente, conflitando com os nossos líderes. Ah, não, você falou para não botar MFA, então sou loucão, não vou botar. Não é sobre isso. É sobre você, literalmente, tirar o seu da reta, né? Eu sempre brinco que tem 2 problemas no mundo, e esse problema não é meu. Eu chego para ele, eu mando e-mail e falo: ó, conforme a gente conversou, a boa prática é termos o MFA, mas conforme sua orientação, a conta XYZ não vai ter MFA, conforme a nossa conversa e o acordado. Ponto final. Então, se der algum problema no futuro, eu tenho um e-mail que me resguarda e está tudo certo, vida que segue, meu boleto vai estar pago, ele vai estar feliz, eu vou estar feliz, e é sobre isso, tá, pessoal? Então, também não é sobre você criar conflitos, é sobre você ser inteligente a ponto de saber negociar até mesmo aquilo que você sabe que está errado e que você vai ter que fazer. E não simplesmente fazer por fazer ou brigar por brigar. Como o colega comentou antes ali, a contribuição, né? A segurança é feita de processos, é feita de pessoas. Eu digo para os meus alunos que é uma técnica em castelo, mas no final das contas é uma cebola, né? Porque cada camada ali a gente chora pensando na próxima, né? Muito mais a cebola do que a técnica de castelo. E, claro, é importante para nós como profissionais, cada um sabe o chão que pisa. Você sabe como é a gestão da sua empresa, se ela é carrancuda ou não. Você sabe se a sua gestão, seja do seu setor ou da sua empresa, está de mente aberta para novas tecnologias, sim ou não. Às vezes o problema não é grana para investir, às vezes o problema é a pessoa ou as pessoas. Então, é um momento da gente entender que pode existir diversas tecnologias e eu não consigo usar porque eu não tenho abertura para isso. Mas, como o Wellington falou, quando é uma quebra, uma falha, eu preciso entender que, olha, meu time aqui, meu pessoal não quer implementar isso. Eu, profissional, antes de ser funcionário, eu sou um profissional de tecnologia. A sua carreira é uma coisa, o seu emprego é outra coisa. Saiba separar. Então, eu preciso ter, sim, esse resguardo. O pessoal não quer usar, meu chefe não quer deixar, ninguém dá bola que eu escuto, porque eu estou falando, beleza. Tenho aqui tudo documentado, eu falei, eu avisei, eu fui o predecessor do caos. Ok, vida que segue. Mas, claro, quando existe ali uma abertura, a gente tenta, sabe? Uma vez um chefe meu disse: Valéria, vamos fazer uma reforma aqui e nós vamos ter um data center novo, porque o nosso data center nada mais era do que uma parede compensada separando servidores de nós. E eu achei aquilo o máximo. Peguei, corri atrás de fornecedor, na época a Santa Casa, essa história é antiga, a Santa Casa estava em reforma, quem aqui do Sul sabe que isso faz bastante tempo, e a gente foi visitar o data center da Santa Casa. E, depois de muitas idas e vindas, o que o meu chefe falou? Não foi aprovado e a gente vai fazer a reforma assim mesmo. Eu falei: ok, beleza, mas como é que vai ser essa reforma? Não, o pessoal vai tirar a parede compensada e vai subir uma de tijolo. Tá, mas a gente tá na mesma sala, né? Tipo assim, minha mesa estava aqui e a parede estava ali.
Aí ele disse, não, beleza, eles vão fazer isso. Um belo dia eu chego para trabalhar, tem meia dúzia de pedreiro dentro da sala, subindo uma parede com nós dentro. Isso era a reforma. Então, assim, imagina você está atendendo telefone, atendendo chamado, é isso, é aquilo, é não sei o quê. E daí a pessoa está no telefone, nossa, parece que você está dentro de uma obra. E eu falei, eu estou. Eles estão subindo uma parede do meu lado e eu estou aqui trabalhando. Então, a gente sabe o tipo de empresa para o qual a gente trabalha, a mentalidade da sua chefia, o quanto eles querem investir. Mas, tirando, né, todos esses problemas, a gente tem que pensar, se alguma coisa der errado, isso pode ser, fui por causa de fulano, isso foi por causa de você? Se isso pode acontecer, trate de se resguardar para não deixar, né, o máximo possível o céu na reta. E, claro, quando você tiver uma abertura, quando a empresa estiver aí propícia à adoção de novas tecnologias, todos nós que estamos aqui, tem outros colegas também do lado de fora, estamos trazendo aqui as tecnologias com as quais a gente trabalha e, obviamente, podemos ser parceiros aí no futuro. Só fazendo um encerramento aqui, que nosso tempo está acabando, eu sou no stand da Cloud Data, né? Nós trabalhamos aí com tecnologias Microsoft, somos parceiros. Quem quiser passar ali depois para tomar um café, trocar uma ideia, falar um pouco sobre seus problemas, estamos ali, temos cadeiras, a gente atende, também conversa, falamos dos nossos também. Faz parte, quem trabalha com tecnologia um dia de cada vez, né? Nada como um dia após o outro, mas é importante assim, a gente entender que existem muitas coisas que estão sendo lançadas aí no mercado. E, claro, não são todas que a gente vai conseguir fazer a adoção, mas como profissionais, lembre-se, sua carreira de novo, como profissionais você precisa saber o que o mercado está buscando. Cuide da sua carreira, não somente do seu emprego. Esse é o meu recado. Agora deixo para meus colegas encerrarem aqui também. É isso aí, Valéria. Então, queria agradecer, pessoal, o tempo que a gente passou aqui mais conversando do que qualquer outra coisa, né? Eu também estou com um stand aqui logo perto da porta, da Dinâmio. Aliás, o Dan está aqui perto de mim, lá na frente. E convido vocês para dar uma passadinha ali e vamos discutir o que não deu tempo de falar aqui agora, tá? Isso aí. Bom, pessoal, só agradecer também aí a troca de experiências e de ideias. Estamos com stand ali também, junto do colega, o stand da Cloudfester. Quem quiser passar lá para falar um pouquinho desses desafios, que eu acho que todo mundo compartilha um pouquinho. O café eu vou ficar devendo, o café vocês pegam lá com Passa comigo daí. Passa ali com a colega Valéria, mas lá a gente tem um sorteio de uma Alexa lá mais tarde, um outro amanhã, então vai lá, escaneia o QR Code, preenche, a gente bate um papo, estou eu e meu time lá à disposição, é um prazer estar aqui com vocês. A gente veio de longe, é de Goiânia, mas quem sabe gostamos do evento e ano que vem queremos estar aqui de novo com vocês. Valeu demais. Muito obrigado. Eu amo falar de segurança, amo falar de tecnologia. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o Wellington Agapto. Eu sou um dos maiores canais aí do YouTube. Fiz 100 mil inscritos semana passada, então tenho bastante seguidores no Instagram. Me sigam que tem muito conteúdo bacana. Vocês que gostam de tecnologia, vocês que gostam de segurança, me sigam lá para mais conteúdo como esse. Arrasta para cima. Muito obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima.